Encontrei o envelope 3 dias após o funeral de minha mãe, escondido entre as páginas de sua Bíblia antiga. Tinha a cor do tempo, as bordas desgastadas pelo manuseio frequente, e meu nome escrito em sua caligrafia trêmula dos últimos anos. Para Helena, quando eu não estiver mais aqui. Sentei-me no chão frio do quarto dela, ainda perfumado com sua essência de lavanda, e hesitei. Minha mãe, Beatriz, sempre foi uma mulher de segredos sussurrados e olhares distantes. Nos meus 34 anos de vida, aprendi que havia partes dela que permaneceriam eternamente trancadas, como gaveta sem chave. Mas ali estava a chave. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta de várias páginas, fotografias antigas que nunca tinha visto e um recorte de jornal amarelado de 1967. Meu coração acelerou quando vi a manchete: Jovem desaparece misteriosamente em Petrópolis. Comecei a ler. Minha querida Helena, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou a coragem de partir que me faltou a vida inteira. Ou talvez a vida tenha me levado antes que eu pudesse contar. De qualquer forma, chegou a hora de você saber quem sua mãe realmente foi, e por que tantas noites me viu chorar olhando para a lua. Esta é a história que jurei levar para o túmulo, mas percebi, tarde demais, que alguns segredos não morrem conosco. Eles permanecem vivos, como fantasmas famintos, devorando a paz de quem fica. Não quero isso para você, minha filha. Tudo começou no verão de 1967, quando eu tinha apenas 18 anos. Beatriz tinha acabado de concluir o ensino médio e vivia com os pais em uma pequena propriedade nos arredores de Petrópolis. Era uma jovem de sorriso largo e sonhos ainda maiores, que passava os dias ajudando na pequena pensão que a família mantinha e as noites lendo romances à luz de velas. Foi numa tarde chuvosa de janeiro que ele apareceu. Ricardo Almeida. Tinha 24 anos, olhos cor-de-mel e um violão surrado nas costas. Chegou encharcado, pedindo abrigo por uma noite, dizendo que seguia para o Rio de Janeiro em busca de uma oportunidade como músico. Tinha aquele ar de poesia e perigo que só os jovens sonhadores possuem. Uma noite se transformou em duas em uma semana em um mês. Beatriz se apaixonou como se apaixona uma vez na vida, daquele jeito devastador que reescreve quem você é e redesenha todos os seus planos. Ricardo tocava violão para ela sob as estrelas, recitava Drummond e Neruda, prometia levá-la para conhecer o mundo. Ela, que nunca tinha saído de Petrópolis, sentia que o mundo finalmente havia chegado até ela. Os pais de Beatriz não aprovavam. Seu pai, um português rígido e tradicional, via em Ricardo apenas um vagabundo sem futuro. Sua mãe, mais gentil mas igualmente preocupada, sussurrava sobre a importância de um bom casamento, de estabilidade, de reputação. Mas quando se tem 18 anos e o coração em chamas, advertências soam como ventos distantes. Em março, Beatriz descobriu que estava grávida. Lembro de imaginar minha avó, a mulher severa que conheci na infância, recebendo essa notícia. A carta de minha mãe descrevia a cena, o silêncio ensurdecedor, o olhar de decepção de seu pai, as lágrimas silenciosas de sua mãe. Vocês vão se casar imediatamente, decretou seu pai. Ricardo, para a surpresa de todos, concordou sem hesitar. Disse que amava Beatriz, que assumiria suas responsabilidades, que constituiria uma família. Pela primeira vez desde sua chegada, o pai dela pareceu considerá-lo com um mínimo de respeito. Os preparativos começaram. Seria um casamento simples, na pequena igreja local, em 2 semanas. Beatriz flutuava entre o terror e a felicidade. Estava assustada, sim, mas Ricardo estava ali, segurando sua mão, sussurrando que tudo ficaria bem. 2 dias antes do casamento, Ricardo pediu dinheiro emprestado ao pai de Beatriz. Disse que precisava ir ao Rio buscar documentos e comprar alianças. Prometeu voltar na manhã seguinte.
Ele nunca voltou. Beatriz esperou 1 dia, 2 dias, uma semana, 1 mês. Ricardo havia desaparecido completamente, levando consigo o dinheiro emprestado, o violão surrado e o coração partido de uma jovem de 18 anos que carregava seu filho. A vergonha caiu sobre a família como uma tempestade. Em 1967, uma mulher solteira grávida era motivo de escândalo. As línguas da pequena cidade se afiaram. Os olhares se encheram de julgamento. Os pais de Beatriz tomaram uma decisão. Você vai embora. Longe daqui. Terá o bebê em outro lugar. Depois voltará e diremos que ficou viúva jovem. Beatriz foi enviada para uma tia distante em Minas Gerais, uma mulher solitária que vivia numa fazenda isolada. Ali, longe de tudo e de todos, ela passaria os meses de gestação. Foram os meses mais solitários de sua vida. Cada chute do bebê era uma lembrança de Ricardo. Cada noite sem sono, uma vigília pela espera impossível de que ele aparecesse pedindo perdão. Ela escrevia cartas que nunca seriam enviadas, falando com uma criança que ainda não havia nascido, perguntando-se se teria coragem de amá-la quando a visse. O bebê nasceu em uma noite de setembro, sob uma lua cheia que iluminava a fazenda como um holofote divino. Era uma menina. Quando a parteira colocou a criança nos braços de Beatriz, algo dentro dela se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. A menina tinha os olhos de Ricardo, aqueles mesmos olhos cor-de-mel que a haviam enfeitiçado. E naquele momento, Beatriz soube que amaria aquela criança mais do que havia amado qualquer coisa na vida. Mas também soube que não poderia ficar com ela. Seus pais haviam sido claros. O plano era dar a criança para a adoção. Beatriz voltaria para casa, seria apresentada como viúva jovem e reconstruiria sua vida. A criança teria uma família adequada, um lar estável, um futuro sem o peso do escândalo. É o melhor para todos, repetia sua mãe nas cartas. Beatriz amamentou a bebê por 3 dias. 3 dias inteiros em que não a largou um segundo, decorando cada detalhe daquele rostinho perfeito, tentando gravar na memória um amor que teria que durar para sempre, mesmo à distância. No 3º dia, veio o casal. João e Mariana eram um casal de meia-idade, bem estabelecido, que não podia ter filhos. Entraram na casa com sorrisos nervosos e olhos esperançosos. Eram boas pessoas, Beatriz conseguiu ver isso imediatamente. Pessoas que dariam à sua filha tudo o que ela não podia oferecer: estabilidade, respeito social, um futuro sem manchas. Como ela se chama? Perguntou Mariana gentilmente. Beatriz olhou para a bebê em seus braços. Tinha evitado dar-lhe um nome, pensando que seria mais fácil assim. Mas naquele momento, vendo aquela mulher que seria a mãe de sua filha, sussurrou: Ana Clara. O nome que Ricardo havia sugerido certa vez em uma conversa sobre o futuro que nunca existiu. A transferência foi rápida. Tinha que ser. Mariana pegou a bebê com um cuidado reverente. João assinou os papéis. A tia de Beatriz, que havia facilitado toda a adoção, apressou o processo com eficiência, que parecia cruel. E então, eles se foram. Beatriz desmoronou. Chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta ficar em carne viva, até suas costelas doerem de tanto soluçar. Chorou pela filha que nunca veria crescer, pelo amor que abandonou, pela jovem que ela era e que morreu naquele dia de setembro. 2 semanas depois, Beatriz voltou para Petrópolis. Seus pais contaram a história que haviam ensaiado. Ela havia se casado em segredo antes de Ricardo partir para o Rio. Ele havia morrido em um acidente, atropelado por um ônibus, e ela, grávida e devastada, havia perdido o bebê de desgosto. A cidade aceitou a história com aquela mistura de compaixão e curiosidade mórbida que pequenas comunidades cultivam. Beatriz se tornou a jovem viúva trágica, objeto de pena e sussurros silenciosos.
Ela nunca mais foi a mesma. Passou os dias ajudando na pensão, os olhos distantes, o sorriso raro. À noite, olhava para a lua e se perguntava se Ana Clara também a estava vendo, em algum lugar, se estava feliz, se tinha esquecido completamente a mulher que a segurou por 3 dias. Os anos passaram. Pretendentes apareceram e foram dispensados. Seus pais, preocupados com sua solidão, insistiam para que ela recomeçasse sua vida. Mas como recomeçar quando uma parte de você foi arrancada? Foi apenas 5 anos depois, em 1972, que Beatriz aceitou sair com alguém. Meu pai, Roberto, era um homem gentil que havia se mudado para Petrópolis para trabalhar no banco local. Era paciente, compreensivo e não pressionava Beatriz por respostas sobre seu passado. Ele amava a sua quietude, respeitava suas lágrimas inexplicáveis, esperava com uma paciência infinita que ela aprendesse a confiar novamente. Casaram-se em 1973. Foi um casamento tranquilo, sem a paixão devastadora que ela havia sentido por Ricardo, mas com algo que ela aprendeu a valorizar: segurança. Quando nasci, em 1991, minha mãe tinha 42 anos. Uma gravidez tardia e inesperada, que os médicos consideraram arriscada. Mas ela insistiu em me ter, mesmo contra todas as recomendações. Anos depois, lendo sua carta, entendi por quê. Eu era a segunda chance dela ser mãe. Cresci sentindo que havia algo não dito pairando sobre nossa casa. Minha mãe me amava ferozmente, com uma intensidade que às vezes parecia desproporcional. Ela me segurava como se eu pudesse desaparecer. Chorava em meus aniversários, olhando para mim com uma tristeza que eu não conseguia compreender. "Por que está triste, mãe? É meu aniversário", eu dizia quando criança. "São lágrimas de felicidade, minha querida", ela mentia, beijando minha testa. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, um ataque cardíaco súbito que não deu tempo para despedidas. Minha mãe e eu nos tornamos ainda mais próximas, duas mulheres navegando juntas pela tempestade do luto. Mas havia momentos em que eu a pegava olhando para o nada com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer desde criança. Estava pensando na outra filha. Naquela teve que abandonar. Eu não sabia disso, claro, mas alguma parte de mim sempre sentiu que minha mãe guardava um luto secreto. A carta de minha mãe continuava, revelando algo que me fez levantar do chão com o coração disparado. Ela havia procurado por Ana Clara. Anos depois de dar a bebê para a adoção, quando eu já era adolescente, minha mãe havia contratado um investigador particular. Queria apenas saber se sua primeira filha estava bem, feliz, viva. O investigador encontrou registros. Ana Clara havia crescido no Rio de Janeiro com o João e Mariana. Tinha se formado em medicina, havia se casado, tinha 2 filhos. Tinha tido uma vida boa, aparentemente feliz. Minha mãe recebeu uma foto, incluída no envelope que eu segurava. Era uma mulher de 40 e poucos anos, sorrindo em um jardim, 2 crianças ao seu lado. Tinha os olhos cor de mel de Ricardo. Minha mãe nunca teve coragem de fazer contato. Tinha muito medo de destruir a vida que Ana Clara havia construído, de ser rejeitada, de ter que explicar o inexplicável. Então, ela apenas guardou aquela foto, olhando para ela às vezes, imaginando conversas que nunca teriam. "Mas você, Helena", dizia a carta, "você tem o direito de saber que tem uma irmã. O que fará com essa informação, deixo em suas mãos. Talvez você seja mais corajosa do que eu fui." Passei semanas em agonia após ler a carta. Tinha uma irmã mais velha que não sabia de minha existência, assim como eu não sabia da dela. 2 filhas da mesma mãe, separadas por segredos e décadas.
parte de mim queria correr atrás dela imediatamente, encontrá-la, abraçá-la, contar tudo. Mas outra parte, a parte que herdou a cautela de minha mãe, hesitava. Que direito eu tinha de explodir a vida dela? De revelar que a mulher que ela chamava de mãe não era sua mãe biológica? Pesquisei sobre Ana Clara na internet. Encontrei seu perfil profissional. Ela era cardiologista num hospital respeitado. Encontrei fotos dela em eventos médicos. Era bonita, bem-sucedida. Tinha a família que minha mãe havia desejado para ela. Será que ela gostaria de saber a verdade? Criei e apaguei milhares de e-mails. Peguei o telefone e desliguei antes de discar. Fui até o Rio 3 vezes e voltei sem ter coragem de procurá-la. Até que finalmente decidi. Marquei uma consulta no hospital onde Ana Clara trabalhava. Usei um nome falso. Disse que precisava de uma avaliação cardiológica. Meu coração estava disparado. Não era exatamente uma mentira. Quando ela entrou no consultório, quase desmaiei. Era como olhar para uma versão mais velha de mim mesma, misturada com as fotografias antigas de minha mãe. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto, até a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estava concentrada. Ela era minha irmã, não havia dúvida. Então, Helena, disse ela lendo minha ficha, o que a traz aqui hoje? Minha boca secou. Ensaiei 1000 vezes o que diria, mas nada saiu. Meu coração está acelerado. Muito acelerado. Ela sorriu gentilmente. Vamos verificar isso. Fez o exame, conversou profissionalmente, diagnosticou ansiedade, prescreveu exames de rotina, recomendou acompanhamento com um psicólogo. Foi gentil, competente, profissional. Ao final da consulta, quando eu já estava na porta, ela disse: Helena, você está bem? Parece que queria me dizer algo mais? Era a minha chance, a oportunidade que eu havia viajado quilômetros para ter. Virei-me para ela, a verdade queimando minha garganta, e não consegui. Não, menti. Obrigada pela consulta, doutora. Saí daquele hospital e chorei no carro por 2 horas. Tinha sido covarde, exatamente como minha mãe. Tinha guardado o segredo, protegido a paz alheia em detrimento da verdade. Escolhido o silêncio quando deveria ter escolhido a coragem. Mas como poderia destruir a vida dela? Ana Clara era feliz, tinha uma carreira brilhante, uma família amorosa, memórias preciosas com os pais que a criaram. Que direito eu tinha de jogar uma bomba nuclear em tudo isso? Sua mãe biológica, que você nunca conheceu, morreu recentemente. Ai, por acaso eu sou sua irmã. Surpresa? Soava cruel, egoísta, como se minha necessidade de conexão fosse mais importante que a paz dela. Voltei para Petrópolis derrotada. Guardei a carta de minha mãe em uma gaveta, tentei seguir em frente. Mas o segredo se alojou em mim como um câncer silencioso, crescendo nas sombras. 6 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido do Rio. Helena? Aqui é Ana Clara. Ana Clara Almeida. Você se consultou comigo há alguns meses? Meu coração parou. Sim, me lembro. Desculpe ligar assim, fora do contexto profissional, ela continuou, a voz nervosa. Mas isso vai soar completamente louco, mas preciso perguntar. Você é de Petrópolis? Sim. Sussurrei. Silêncio. Sua mãe... Ela se chamava Beatriz? As lágrimas vieram instantaneamente. Como você? Meus pais morreram ano passado, ela disse, a voz trêmula. Ao organizar os pertences deles, encontrei documentos da adoção. Passei meses procurando informações sobre minha mãe biológica. Contratei um investigador.
Ele descobriu que Beatriz teve outra filha. Você. Eu sei, consegui dizer entre soluços. Encontrei uma carta dela. Foi por isso que fui te procurar. E não me contou. Ela disse sem acusação, apenas constatação triste. Tinha medo de destruir sua vida. E eu tinha medo de destruir suas memórias dela. Ana Clara respondeu suavemente. Minha terapeuta me disse que isso é comum. Filhos biológicos e adotados, cada um protegendo o outro, ambos presos pelo medo. Rimos através das lágrimas. Podemos nos encontrar? De verdade, dessa vez? Nos encontramos em um café na zona sul do Rio, numa tarde ensolarada de sábado. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Éramos desconhecidas que compartilhavam sangue, estranhas ligadas pela mulher que amamos de formas diferentes. Ana Clara me mostrou fotos da sua vida. Seus pais adotivos pareciam pessoas maravilhosas. Ela falava deles com um amor genuíno, sem o peso da tragédia que permeavam minhas memórias de nossa mãe. Eles foram meus pais de verdade, ela disse, e não havia conflito nessa afirmação. Mas ainda quero saber sobre ela, sobre Beatriz, sobre nossa mãe. Passei horas contando. Sobre a mulher quieta e triste que me criou, sobre os momentos em que ela me abraçava forte demais, sobre seus olhares distantes para a lua, como ela nunca pareceu completamente presente, como se parte dela estivesse sempre em outro lugar. Estava com você, Ana Clara sussurrou. Ela estava pensando em mim. Sempre, confirmei. Li a carta dela 1000 vezes. Ela te amou, nunca parou de te amar. A decisão de te dar para adoção quase a matou. Ana Clara chorou então. Não lágrimas de raiva ou ressentimento, mas de luto por um amor que existiu, mas nunca foi vivido. Queria tanto tê-la conhecido. Eu também. Queria ter conhecido a versão dela que existiu antes de perder você. Dizem que ela era alegre, cheia de vida. Nunca conheci essa Beatriz. Nos meses seguintes, Ana Clara e eu nos aproximamos. Não éramos irmãs no sentido tradicional. Tínhamos vidas completamente diferentes, histórias que não se cruzavam. Mas havia algo ali, uma conexão tecida por ausência compartilhada. Ela me apresentou seus filhos, meus sobrinhos que eu não sabia que tinha. Eram adolescentes curiosos que fizeram milhares de perguntas sobre a avó biológica que nunca conheceriam. Visitei minha mãe no cemitério pela primeira vez com Ana Clara ao meu lado. Foi surreal ver minha irmã de pé diante do túmulo de uma mulher que a deu à luz, mas nunca a viu crescer. Obrigada, Ana Clara sussurrou para a lápide. Por me dar vida, por me dar uma chance, por me dar pais maravilhosos. Sinto muito que teve que carregar essa dor sozinha. Choramos juntas ali, duas filhas de uma mesma mulher trágica, cada uma carregando sua versão particular de perda. Uma tarde, Ana Clara chegou ao nosso encontro semanal com uma expressão estranha. Encontrei ele, disse sem preâmbulo. Não precisei perguntar quem. Ricardo está vivo. Mora em Porto Alegre. Tem 79 anos. Meu primeiro instinto foi raiva. O homem que destruiu a vida de minha mãe, que a abandonou grávida, que transformou uma jovem alegre em uma mulher fantasma. Não quero conhecê-lo, disse categoricamente. Eu quero. Ele é meu pai biológico. Ele é um covarde que abandonou vocês duas. Eu sei, mas ainda preciso de respostas. Preciso olhar nos olhos dele e entender. Por que ele fugiu? Ele alguma vez pensou em nós? Ele sente remorso? Tentei dissuadi-la,
Argumentei que algumas pedras eram melhor deixadas desviradas, mas Ana Clara era teimosa, uma característica que, percebi, ela herdou de nossa mãe. Vou mesmo que seja sozinha, ela disse, mas gostaria que viesse comigo. Viajamos para Porto Alegre em uma manhã fria de julho. Ricardo morava em um pequeno apartamento num bairro operário. Respondeu à porta lentamente, um homem curvado pelo tempo, o cabelo completamente branco, os olhos, aqueles olhos cor de mel, agora opacos pela idade. Quando viu Ana Clara, ele cambaleou. Meu Deus! Sussurrou. Você é idêntica a ela! A Beatriz! Sou sua filha, Ana Clara disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Ele desmoronou, caiu em uma cadeira, o rosto nas mãos, soluçando como uma criança. Eu sei, ele disse entre lágrimas. Sempre soube. O que se seguiu foi uma das conversas mais dolorosas de minha vida. Ricardo contou sua versão da história, sobre como se apaixonou por Beatriz, mas tinha medo do compromisso, sobre como, quando soube da gravidez, entrou em pânico, sobre como pegou aquele dinheiro emprestado com a intenção genuína de voltar, mas, ao chegar no Rio, foi tomado por terror paralisante. Eu era um covarde, ele disse, a voz quebrada. Pensei que ela estaria melhor sem mim, que o bebê estaria melhor sem um pai fracassado e assustado. Eu me convenci de que estava fazendo um favor a vocês. Um favor? Ana Clara riu amargamente. Você destruiu a vida dela. Minha mãe, Beatriz, nunca se recuperou de você. Eu sei. Passei a vida inteira sabendo. Então por que nunca voltou? Por que nunca pediu perdão? Ele fechou os olhos. Vergonha. Medo. E depois foi tarde demais. Soube que ela havia se casado, que tinha outra filha. Olhou para mim. Você. Pensei que ela finalmente tinha seguido em frente. Ela nunca seguiu em frente. Eu disse, a raiva queimando minha garganta. Carregou você até o dia que morreu. Chorou por você, pela filha que perdeu, por tudo que poderia ter sido. Ricardo nos contou que também nunca se casou, nunca teve outros filhos, trabalhou em empregos braçais a vida inteira, bebeu mais do que deveria, viveu atormentado por fantasmas do passado. Procurei por vocês, ele disse, há anos atrás, quando finalmente juntei coragem, mas Beatriz tinha se mudado, e a filha olhou para Ana Clara. Não consegui encontrar registros. Desisti. Pensei que fosse tarde demais. Era tarde demais. Ana Clara disse friamente. Minha mãe, Beatriz, morreu há 2 anos. Você perdeu sua chance de pedir perdão. Perdeu sua chance de conhecer a mulher incrível que ela criou. Perdeu tudo. Ricardo apenas concordou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Saímos daquele apartamento em silêncio. No táxi de volta ao aeroporto, Ana Clara finalmente falou. Sinto pena dele. Olhei para ela surpresa. Não desculpo o que ele fez. Ela continuou. Mas vejo um homem que cometeu um erro terrível aos 24 anos e passou os próximos 50 anos sendo punido por ele, não por justiça externa, mas pela própria consciência. Nossa mãe também foi punida, pelo resto da vida. Eu sei, e é por isso que é tudo tão triste. Ninguém ganhou, todos perderam. 3 vidas destruídas por um momento de covardia. Quando voltei para casa naquela noite, reli a carta de minha mãe. Havia uma seção final que eu não tinha dado muito atenção na primeira leitura. Helena, você pode se perguntar por que escrevi isso. Por que quebrei meu juramento de levar esse segredo para o túmulo? A verdade é que percebi, tarde demais na vida, que segredos são como veneno. Eles parecem nos proteger, mas na verdade nos consomem por dentro. Carreguei Ana Clara em meu coração todos os dias. Cada aniversário dela que não pude comemorar, cada marco que não testemunhei. Quando você nasceu, foi simultaneamente a maior bênção e a maior dor,
porque você me lembrava, a cada segundo, da filha que eu tinha perdido. Não foi justo com você. Você merecia uma mãe inteira, não fragmentos de uma mulher quebrada. Merecia a alegria não manchada pela minha tristeza perpétua. Peço perdão por isso. Mas mais importante, você e Ana Clara merecem uma a outra. Vocês são irmãs, compartilham sangue, compartilham uma mãe, compartilham uma história, mesmo que não a conheçam. Não roube isso de vocês da maneira que eu roubei tanto de mim mesma. Seja mais corajosa do que eu fui, minha filha. Viva mais plenamente. Ame sem reservas. E se encontrar Ana Clara, diga a ela que nenhum dia passou sem que eu pensasse nela, sem que eu amasse. Chorei lendo aquilo mais uma vez. Minha pobre mãe, carregando esse peso sozinha por décadas. Minha pobre irmã, crescendo sem nunca conhecer a mulher que a trouxe ao mundo. E Ricardo, o idiota, o covarde, o homem que destruiu tantas vidas, incluindo a sua própria. Todos vítimas de escolhas feitas em momentos de medo. 2 anos passaram desde que encontrei aquele envelope amarelado. Ana Clara e eu nos vemos regularmente agora. Não somos irmãs no sentido tradicional. Não crescemos juntas, não compartilhamos memórias de infância, mas temos algo talvez mais profundo. Um entendimento compartilhado de perda, uma conexão tecida por ausência. Visitamos o túmulo de nossa mãe juntas todos os anos no aniversário de morte dela. Levamos flores, contamos histórias, choramos e rimos em medidas iguais. Ricardo morreu 6 meses após nossa visita. Ana Clara foi ao funeral, eu não. Ainda não conseguia perdoá-lo, mesmo sabendo que ele passou a vida se punindo. Alguns erros são grandes demais para perdão, mesmo quando entendemos as circunstâncias que o geraram. Na semana passada, encontrei uma caixa que minha mãe havia guardado no sótão. Dentro, havia dezenas de cartas não enviadas para Ana Clara. Cartas escritas ao longo de décadas, marcando aniversários, formaturas imaginárias, casamentos que ela não testemunhou. Minha querida Ana Clara, hoje você faz 5 anos. Imagino você correndo pelo jardim, rindo, com laços no cabelo. Você gosta de rosa? De amarelo? Espero que esteja feliz. Espero que não saiba de mim, porque isso significa que você tem uma vida boa o suficiente para não precisar procurar. Ana Clara, se você se formou no ensino médio hoje, como calculei que aconteceria, tenho certeza que está brilhante, linda, cheia de sonhos. Por favor, não os abandone como eu abandonei os meus. Seja corajosa onde eu fui covarde. Minha filha, hoje você completaria 30 anos. Você tem filhos? É feliz? Encontrou alguém que te ama da forma que você merece ser amada? Rezo para que sim. Rezo para que sua vida seja tudo o que eu não consegui dar a você. Carta após carta, ano após ano, um monólogo unilateral de amor que nunca foi recebido. Dei todas as cartas para Ana Clara. Ela chorou lendo cada uma, e depois me disse algo que finalmente trouxe paz. Agora entendo que ela nunca me abandonou. Ela carregou-me consigo todos os dias de sua vida. Isso não muda o fato de que cresci sem ela, mas muda o significado disso. Hoje, mantenho a foto que minha mãe guardava, aquela de Ana Clara com os seus filhos no jardim. Ao lado, coloquei uma foto nossa, tirada no ano passado. 2 irmãs finalmente reunidas. E entre elas, uma foto de minha mãe jovem, aos 18 anos, antes de tudo desmoronar. Ela está sorrindo, com aquele sorriso largo que nunca vi pessoalmente. Olho para essas 3 fotografias e vejo não apenas uma história de perda, mas também de amor. Um amor imperfeito, truncado, cheio de erros e arrependimentos, mas amor, ainda assim. Minha mãe jurou levar sua história para o túmulo, mas algumas histórias se recusam a morrer. Elas vivem nos rostos que compartilhamos, nos silêncios que carregamos, nas lágrimas que choramos por pessoas que nunca conhecemos completamente. Esta era a história que minha mãe Beatriz guardou por toda a vida. Uma história de amor primeiro, de escolhas impossíveis, de maternidade roubada e vidas paralelas que nunca deveriam ter sido separadas. E agora, ao escrevê-la,
Ao compartilhá-la com Ana Clara, ao finalmente dar voz aos segredos que apodreceram no silêncio por tanto tempo, sinto que finalmente consigo descansar. E talvez, onde quer que esteja, minha mãe também possa. Porque no final, ela não levou o segredo para o túmulo. Ela nos deixou as pistas. E nós, suas filhas, tecemos juntas os pedaços fragmentados de sua história, transformando o segredo em memória, silêncio em narrativa, perda em conexão. Ainda visito seu túmulo às vezes, sozinha, nas noites de lua cheia. Aquelas luas que ela costumava observar com tanto anseio. E sussurro. Encontrei ela, mãe. Encontrei Ana Clara. Você não perdeu ela. Ela sempre esteve aqui, carregando seus olhos cor de mel, sua força, sua capacidade de amar mesmo quando dói. Você deu a ela uma chance de vida boa, e ela a viveu. Você fez o certo, mesmo que tenha custado sua felicidade. Mas você também me deu uma chance, e por isso eu sou eternamente grata. Sou grata por ter sido sua segunda chance de ser mãe. Sou grata por cada abraço apertado demais, cada lágrima inexplicada, cada olhar distante, porque agora sei que tudo isso era amor transbordando de um coração que nunca aprendeu a esquecer. A história que minha mãe jurou levar para o túmulo acabou sendo a história que nos uniu, a história que nos ensinou que amor não precisa ser perfeito para ser real, que famílias podem ser reconstruídas mesmo depois de décadas, que perdão, quando possível, liberta não apenas o perdoado, mas principalmente quem perdoa, e que alguns segredos, quando finalmente revelados, não destroem, eles curam.